Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Convido você a conferir as principais notícias do Brasil e do mundo. Eu começo com essa edição falando que foram encontrados restos de pássaros nas turbinas do avião que explodiu em dezembro do ano passado, deixando 179 mortos na Coreia do Sul. O relatório inicial confirma a versão do piloto da aeronave à torre de comando 3 minutos antes do pouso e fez com que ele declarasse emergência, segundo o relatório da polícia. A colisão com os pássaros não é considerada a única responsável pelo acidente. A polícia ainda investiga o que causou a falha no trem de pouso e a existência de um muro no final da pista onde o avião se chocou. Após o acidente, o Ministério dos Transportes sul-coreano anunciou que vai melhorar rapidamente a segurança dos sistemas de pouso nos aeroportos, que, segundo especialistas, contribuíram para a tragédia. E agora eu falo de Estados Unidos. Isso porque a vida dos imigrantes tem ficado cada vez mais difícil desde que o presidente Donald Trump tomou posse no último dia 20. Nesta terça-feira, os agentes de Trump começaram a prender os imigrantes ilegais em Nova York. Em 8 dias, mais de 3.500 pessoas foram presas. Segundo a secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, agentes do governo Trump começaram a prender imigrantes ilegais em Nova York nesta terça-feira. As prisões são parte de uma operação do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, em conjunto com outras agências federais, com o intuito de fortificar políticas anti-imigratórias decretadas pelo presidente Donald Trump nos primeiros momentos de governo. Em suas redes sociais, Noem, a secretária do Departamento de Segurança Interna, compartilhou os vídeos das prisões e comentou: "Estrangeiro criminoso com acusações de sequestro, agressão e roubo está agora sob custódia. Graças ao ICE, canalhas como estes continuarão sendo removidos de nossas ruas. Estamos fazendo exatamente o que o presidente Trump prometeu ao povo americano: tornar nossas ruas seguras." Ela também disse que 3.500 imigrantes ilegais já foram presos nos Estados Unidos pelo governo Trump. O ICE define essa operação como direcionada da aplicação de lei e que são prisões planejadas de estrangeiros imigrantes ilegais criminosos e que eles representam uma ameaça à segurança pública americana. Com a pressão sobre a alta dos alimentos, a confiança do consumidor recua em janeiro. Mas, segundo a Associação Comercial de São Paulo, ainda indica sentimento positivo. Apesar da confiança do consumidor brasileiro ter diminuído em janeiro, ainda está em níveis que apontam otimismo por parte dos compradores. Segundo o índice elaborado pela Associação Comercial de São Paulo, o indicador alcançou 102% neste mês de janeiro, uma retração de 1% em relação a dezembro e de 2,8% em comparação a janeiro do ano passado. A pontuação superior a 100 pontos sugere que os consumidores continuam otimistas. A pesquisa ouviu quase 1.700 famílias de capitais e cidades do interior. Os dados mostraram também que a confiança segue trajetórias distintas, a depender da região e da classe social dos pesquisados. Enquanto a confiança nas regiões Centro-Oeste e Nordeste se manteve estável, houve queda no Norte e no Sudeste, e aumento na região Sul em relação às classes socioeconômicas. Houve retração da confiança entre classes A, B e C, enquanto nas classes D e E houve crescimento. O relatório apontou piora na percepção das famílias sobre a situação financeira atual e a expectativa futura de renda e trabalho. Além disso, houve uma leve redução na segurança no emprego, o que resultou na diminuição da disposição para adquirir itens de maior valor, como carros e imóveis, bens duráveis como eletrodomésticos, e uma menor propensão ao investimento. E um helicóptero agrícola caiu nesta segunda-feira em uma fazenda da zona rural de Cruzilha, no sul de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas que estavam na aeronave morreram no acidente. Os bombeiros informaram que estavam na aeronave o piloto, o gerente da fazenda Cachoeira e uma auxiliar administrativa do local. Os 3 morreram na queda. Um funcionário da fazenda informou aos bombeiros que o helicóptero havia sido contratado para fazer pulverização agrícola. Os trabalhos de pulverização já tinham terminado quando o piloto decidiu realizar um voo panorâmico com 2 funcionários da fazenda. Mas no retorno, próximo ao heliponto, aconteceu o acidente. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, o helicóptero modelo R-442, de prefixo PRTIB, foi fabricado em 2009 e pertencia à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Grande Goiânia. Ainda de acordo com o registro, a aeronave tinha autorização para fazer voos noturnos e era especializada em trabalhos aeroagrícolas, mas não tinha autorização para realizar táxi aéreo. A Força Aérea Brasileira informou que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos investigam o caso.
Agora eu convido você a falar um pouco sobre esportes. Com viagens entre a capital e o interior de São Paulo, o Corinthians passará por uma maratona de 9 dias e 4 jogos. E termina com um clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. Na temporada deste ano, o futebol brasileiro está com um calendário ainda mais apertado que de costume. Por conta do Super Mundial em junho, os estaduais possuem previsão para terminar ainda em março, fazendo com que os times joguem em intervalos menores de tempo. O Corinthians já vai sentir essa maratona nesta semana, pois terá que jogar 4 vezes em 9 dias. O Alvinegro estreia na pré-Libertadores no dia 19 de fevereiro, contra a Universidade Central da Venezuela. E nesta data, a Federação Paulista havia marcado um duelo entre Corinthians e Novo Horizontino, mas por conta do torneio continental, adiantou o confronto entre eles para o próximo dia 3, segunda-feira. Desta forma, começa a maratona de jogos do Timão. Na quarta-feira, dia 29, irão enfrentar a Ponte Preta em Campinas. Na sequência, recebe o Noroeste neste sábado, dia 1, em Itaquera. Por fim, a partida adiantada contra o Novo Horizontino fora de casa no dia 3. E encerrando a sequência de jogos, o derby contra o Palmeiras no Allianz Parque, dia 6 de fevereiro, quinta-feira. A diferença entre os jogos contra Noroeste e Novo Horizontino é de apenas um dia. Então, Ramon Dias deve escalar uma equipe reserva em Novo Horizonte, priorizando o clássico. O Corinthians é o segundo colocado do Grupo A do Paulistão, empatado com o líder Mirassol, na frente pelo maior saldo de gols. Bom, por enquanto é só, mas fiquem ligados, pois às 1h35 eu volto com mais notícias. Até já! Tchau, tchau!